meus amigos. Um bom dia a todos. Para quem está nos assistindo no período da manhã, um bom dia, né? Para quem nos vai assistir um pouco mais tarde, né? Uma boa tarde, uma boa noite. Mas hoje é uma alegria muito grande que nós estamos aqui recebendo a doutora Ana Rosa Airão, uma amiga, né? Antes de tudo, uma amiga muito querida ao nosso coração. A doutora Ana Rosa, ela é neuropediatra, professora de neuropediatria na Unirio, lá no Rio de Janeiro, e ela é diretora da área de educação espírita do CERJ, que é a Federativa do Rio de Janeiro, é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. E hoje nós convidamos, a Suzeli e eu convidamos a Ana para falar um pouquinho para a gente da rotina que ela tem no dia a dia, seja como profissional da neuropediatria, seja como mãe, né? E também como trabalhadora da casa espírita, né? Então, o nosso intuito aqui é fazer um bate-papo a respeito dos transtornos do desenvolvimento infantil e as suas repercussões na vida familiar. Que a gente sabe que quando nós temos crianças, né, com esse tipo de situação dentro da nossa casa, muitas vezes isso causa um certo transtorno, até porque um filho, às vezes a gente tem outros filhos que não passaram por essa situação, e nós temos então uma criança que está com seu transtorno do neurodesenvolvimento. E a gente sabe, né, tanto eu que trabalho em consultório, como gastropediatra, a Suzeli como odontóloga, né? A gente sabe o quanto que isso causa nas famílias um certo impacto. Então, até a poeira assentar, a gente realmente é tomada de várias surpresas, não só pelo diagnóstico, que não é um diagnóstico imediato, ele leva um tempo para ser feito, mas também pelas multiterapias que os nossos neuropediatras nos aconselham, né? Então, é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar, e quem tiver uma pergunta que queira esclarecer um pouquinho a mais, pode colocar aí nos nossos comentários do nosso canal do YouTube, e nós repassaremos para a doutora Ana, e ela nos responderá com tranquilidade. Então, Ana, seja muito bem-vinda, é muita alegria receber você aqui conosco, né? Olha que beleza as oportunidades desse momento de pandemia, né? A gente poder Exatamente. fazer uma conexão Brasília-Rio de Janeiro, assim, na paz, né, Ana? Com essa facilidade de agenda, né, de organização, né? Olha, Exatamente. queria agradecer o convite, né? A gente já acompanha o trabalho que a Márcia vem realizando na pesquisa da mediunidade, da infância e da adolescência já há alguns anos, e a gente tem muita admiração por esse trabalho que vem sendo realizado, que é um trabalho de benefício assim público, né, para todos. Então, queria agradecer o convite, também dizer da nossa alegria por estar podendo contribuir com a Anne nesse momento, né? E a gente poder, à luz da doutrina espírita, discutir uns assuntos que são muito queridos para a gente, porque falar dos transtornos do desenvolvimento, os transtornos do neurodesenvolvimento, são assim, é o meu dia a dia, né? Mais de 20 anos, que essa é a minha rotina diária, porque mesmo sábado e domingo a gente não para, né? A gente está no telefone, os pacientes estão ali, e isso ocupa a nossa mente, né? Ocupa nosso pensamento o tempo todo, né? Com certeza, É, Ana. fala, Marcinho. Vamos começar então falando um pouquinho sobre. Obrigada, Suzeli, também, por você estar aqui. Obrigada, foi muito Eu que prazer agradeço. conhecê-la. É um prazer muito grande recebê-la no nosso momento família. Isso Obrigada. mesmo. Então, a palavra, Ana, fica com você. Lembrando que mais para o final a gente vai também dar um enfoque doutrinário, né? Seja durante a nossa conversa ou se a Ana preferir, a gente vai falar um pouquinho mais para o final. Então, Ana, a palavra é com você. Faz para nós um apanhado geral, né, dessas questões, para a gente poder começar a conversar a respeito. Acho que fica mais didático para quem está nos escutando. Eu acho que é importante para quem está chegando entender que esses assuntos eles não são assuntos
muito antigos, embora os transtornos existam, né, há séculos, eles existem com o ser humano, estudar esses transtornos do desenvolvimento e até organizar, né, do ponto de vista médico, o que é um autismo, um transtorno do espectro autista, o que é um paciente com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essas classificações, essas organizações, elas são recentes e elas mudam. Então, é importante para quem está nos ouvindo entender que essas observações, elas estão ainda em construção, né? Eu, ao longo desses últimos 20 anos, eu vi muita coisa mudar, principalmente quando a gente fala de espectro autista, que é onde eu mais me dedico às minhas pesquisas, a minha parte profissional. Então, a gente vê que é um conhecimento que está em construção, e isso é muito importante, porque a gente pode ser que a gente vai ler alguma coisa de 2, 3 anos atrás e já modificado, e pode ser que daqui a 1, 2 anos, se Deus quiser, a gente tenha novidades ótimas nesse campo para a gente poder acrescentar. Então, o que são esses transtornos do neurodesenvolvimento? A gente tem na prática médica, existe um manual da Academia Americana de Psiquiatria, chamado DSM, que está na 5ª edição. E lá a gente tem como se fosse uns critérios para que você possa fazer esses diagnósticos, para você possa entender como é que é o funcionamento dessas alterações do comportamento, que a gente não faz diagnóstico por exame. Isso é uma coisa muito importante quando a gente começa a falar. Então, a gente tem um manual que traz critérios que são mais ou menos aceitos em todos os países, mais ou menos eu falo porque sempre tem críticas, nenhum manual é perfeito, mas que vão dando um direcionamento. E lá a gente tem um capítulo chamado Transtornos do Neurodesenvolvimento. Quais são esses transtornos e o que eles trazem? Né? São alterações no comportamento, alterações no funcionamento cerebral, que levam a alterações no comportamento que surgem muito cedo no desenvolvimento do indivíduo. Então, são alterações que vão aparecer as suas características muito precocemente, ainda na infância, ou, né, que só vão, mesmo que sejam diagnosticadas mais tarde, elas começam nesse período inicial do desenvolvimento. Então, por exemplo, né, o que a gente tem lá nesse capítulo? Vou dar alguns exemplos. O transtorno do espectro autista, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. A gente tem os transtornos do aprendizado, que antigamente se usava o nome assim, de dislexia, descalculia, disgrafia. Hoje a gente fala um transtorno específico para matemática, um transtorno específico para leitura. A gente tem ali as deficiências intelectuais. Então, não são só esses, mas, por exemplo, todas essas são alterações que surgem ao longo da infância. O autismo, por exemplo, né, o transtorno do espectro autista surge muito precocemente. Às vezes, no primeiro ano de vida, você tem, com poucos meses, você vê alterações no comportamento, que já tem características. Outras, por exemplo, como uma dificuldade, um transtorno de aprendizado, uma dislexia, só vai surgir quando a criança for ser alfabetizada. Você só vai notar que ele existe. Na verdade, ele já existia, mas você só vai notar que ele existe quando a criança entra para ser alfabetizada. Mas são todos transtornos que surgem muito cedo, mesmo que só sejam diagnosticados mais tarde. Às vezes você só vai diagnosticar um déficit de atenção na adolescência, mas quando você faz a história retrospectiva, você vê que aquela criança, aquele adolescente tem uma história de dificuldade de concentração, não surge na adolescência. Transtorno do espectro autista também, ninguém vai se tornar autista, né, na adolescência. São alterações que já existiam e que talvez não tenham sido identificadas. E por que se usa o nome de transtorno, né? Transtorno é uma palavra muito estranha em medicina, né? Os pais ficam assim, mas transtorno? É porque foi uma palavra que se passou a usar para essas alterações que você não sabe exatamente qual é a origem. Você não tem um vírus, você não tem uma bactéria, você não tem um agente causador identificado como a gente tem para outras doenças, para outros problemas de saúde na medicina.
Então, quando a gente tem uma infecção de garganta, quando a gente agora está na época do coronavírus, a gente tem ali um agente que a gente identifica que é o causador daquele problema de saúde. Nesses transtornos do desenvolvimento, a gente não tem uma causa única que tenha sido identificada. E, na verdade, a maioria deles ainda não tem exatamente esclarecido quais são suas causas. A gente tem várias hipóteses, várias alterações que colaboram. Então, a gente sabe que tem uma questão genética, uma tendência familiar. A gente sabe que o ambiente, ele também influi. Mas a gente não sabe, assim, ninguém pode dizer, olha, esse gene aqui, faz esse exame que saindo aqui. Muito raramente, em um caso ou outro, você consegue associar um transtorno a um exame complementar, como a gente diz, né? Um exame genético, um exame de imagem. Por isso que a gente tem esses critérios para poder, mais ou menos, todo mundo falar a mesma língua, porque se não tem um exame, a gente precisa conversar e estar de acordo. Então, essa questão, né? Os pais chegam no consultório, normalmente, assim, são crianças que têm alguma alteração no desenvolvimento que é esperado. Então, às vezes, um atraso de linguagem, uma interação social diferente, às vezes uma agitação acima do normal, às vezes é uma dificuldade de aprendizado que a escola pontua para a família. Então, quando sai o comportamento, o desenvolvimento, a gente tem uma margem, as pessoas não são iguais, então a criança pode ser tímida, a criança pode ser mais agitada, mas quando esses comportamentos, eles impedem o desenvolvimento adequado, quando eles impedem a interação adequada, a participação, quando eles realmente se tornam algo prejudicial ao desenvolvimento do indivíduo, aí a gente começa a pensar que pode ser um problema de saúde. Então, eu acho que isso também é muito importante a gente definir, porque a gente tem características da personalidade da própria criança. Então, você ser tímido, você ser retraído, ou você ser um pouco agitado, isso não te faz, né, nem autista, nem hiperativo. Você ter um pouquinho de dificuldade para aprender, às vezes, com determinada metodologia, não te define como uma pessoa com uma dificuldade maior. Mas se aquele comportamento afeta o desenvolvimento do indivíduo, impede ele de se relacionar, impede ele de se desenvolver. A agitação é tão grande que a criança não consegue participar das atividades, não consegue aprender. A criança tem uma dificuldade de socialização tão grande que ela se isola e não procura seus pares. Então, aí sim, quando isso sai, começa a prejudicar, a gente vai pensar que pode ser um problema de saúde. E também, se esse comportamento ele é visto em vários ambientes, isso também é um critério que existe para esses transtornos do desenvolvimento. Se eu tenho uma criança que só é agitada na escola e não é agitada nunca em casa, ou ao contrário, ou se eu tenho uma criança que ela só não se relaciona bem na escola e ela se relaciona bem em todos os outros lugares onde ela vai, né? A gente tem que pensar. Provavelmente tem alguma coisa naquele ambiente que está levando aquele comportamento, porque esses transtornos, eles na verdade são causados por alterações no funcionamento cerebral. Então, se a pessoa tem uma alteração no funcionamento do cérebro que dificulta, por exemplo, ela de focar a atenção, essa dificuldade existe em qualquer lugar. Ela não muda de acordo com o lugar. Então, poxa, se ela aqui consegue e ali ela não consegue, o que acontece em cada um desses lugares? Ou um lugar tem algum ambiente que está prejudicando, ou o outro está com uma estratégia muito boa que está ajudando muito. Então, aí a gente vai estudar e vai procurar. Sobre esses transtornos, hoje a gente tem uma procura muito grande, principalmente assim, de literatura e de consultório, principalmente sobre os transtornos do espectro autista, os transtornos do espectro do autismo e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente pode falar um pouquinho sobre cada um deles e depois, se vocês quiserem detalhar, o que vocês acham? Pode ser? Excelente, Ana. Muito bem, Ana. Eu acho que exatamente isso que você está comentando com a gente
a partir desse panorama, né, que a gente está vendo a respeito das várias atividades e as várias nuances dos transtornos do desenvolvimento, seria muito bom a gente começar por partes. Eu acho que para quem está nos assistindo, né, para os pais ou aqueles que trabalham na casa espírita, que também tem um impacto dessas crianças, muitas vezes, na evangelização, né? E você, como coordenadora da evangelização, sabe que realmente isso às vezes dá um certo impacto na sala, né? Então, assim, a gente poderia começar, né, Suzeli, falando a respeito do déficit de atenção, que eu acho que na nossa prática diária de consultório, talvez seja aquele que mais a gente se depara, né, dentro das atividades de consultório, e acho que no seu ambulatório também deve ser aquilo que realmente traz uma maior quantidade de crianças e de famílias, né? Fala um pouquinho para a gente, Ana, a respeito de como que isso tem um impacto depois que a gente faz o diagnóstico, tem as terapias, né? Tem as outras avaliações interdisciplinares. Como é que isso repercute em família e o que que a gente pode colaborar de uma maneira assim bem didática para esses pais que estão nos escutando? Eu acho que a gente precisa. Eu gostaria primeiro assim, da gente falar um pouquinho sobre a família, como é que a gente trabalha, né? Eu pelo menos, como é que é a linha de trabalho que eu uso profissionalmente sobre a família e como é que a gente tem também trabalhado muito na evangelização, que a gente tem trabalhado esse aspecto. A gente tem várias maneiras de estudar a família, né? A família, a criança, ela não vem sozinha. Ninguém existe sozinho, nenhum de nós aqui se fez sozinho. Então, nós crescemos e nos construímos dentro de um grupo social. O nosso primeiro grupo social é a família. E existe uma autora que trabalha com terapia de família, chamada Virginia Satir, né? Ela fala o seguinte, que o que existe de mais precioso são os relacionamentos humanos. Não existe nada mais precioso do que os relacionamentos. Então, a família, as pessoas que cuidam da criança, eu estou aqui falando de família ampliada, não necessariamente de família consanguínea. Às vezes, a criança ela é cuidada por uma pessoa que não é nem alguém, um parente de sangue, mas é a pessoa que exerce a função de cuidar, de orientar, né, de nutrir fisicamente, afetivamente, espiritualmente aquela criança. Então, a família, ela é o que a gente chama de um sistema, né? Isso é uma das maneiras de você olhar para a família. O que quer dizer isso de um sistema? Durante muito tempo se estudou a ciência, né? Usou o método que a gente chama que é um método cartesiano. O que o método cartesiano faz? Ele divide as coisas em pequenas partes, aí você estuda bastante aquele detalhezinho, para você poder entender depois o todo. Aí a gente tem assim, né? Eu sou neuro, a Márcia Gasto. A medicina, por exemplo, foi dividindo. É um conhecimento enorme. Na odontologia, né? A gente tem aquele que trata de canal, endodontia, não, né? E aí tem as especialidades. Por quê? Porque não dá para todo mundo saber tudo. Então, você precisa estudar muito. Mas, às vezes, quando você foca muito num detalhe, você perde o todo, você perde o conjunto. Então, por volta de 1960, surgiu uma teoria que é chamada teoria dos sistemas. O que é isso? Ela olha como é que funciona o grupo pela interação dos seus componentes. Então, uma das linhas de terapia de família, um dos olhares que se tem para o funcionamento da família, é a teoria sistêmica, é a terapia sistêmica. Então, você olha para a família como um todo, e não só para aquele indivíduo. E aí você vai vendo como é que essas inter-relações elas vão tendo impacto entre si. Quando a gente está estudando a teoria dos sistemas voltada para a família, a gente vai vendo que, primeiro, que a família ela é a soma dos seus componentes, mas ela é também a interação entre eles. Então, às vezes, a gente tem duas pessoas muito organizadas que se casam e a casa é desorganizada. Ah, mas não eram dois organizados? Mas quando você tem a interação, aquele sistema que se forma, ele tem um funcionamento próprio.
Então, cada pessoa que vem vai dar a sua contribuição para esse sistema. Então, quem tem o papel de pai, o papel paterno, quem tem o papel materno, os filhos que vão chegando, cada filho é uma personalidade nova, que vai trazendo uma contribuição para aquele sistema. As pessoas às vezes acham que a criança vai vir, né, para só receber, tá em branco, as pessoas dizem, tá em branco, vai receber, e o bebê já chega com as suas características de personalidade. Cada família também tem um ciclo de vida, né? A gente, como nós, seres humanos, temos, né, o nosso período de recém-nascido, depois de lactente, fase escolar, adolescência, e aí vai, nos tornamos adultos jovens, e depois a vida adulta. A família também tem um ciclo de vida. Então, primeiro você tem uma formação, isso é uma coisa didática, né? Nem sempre é assim, a vida real às vezes mistura tudo. Você tem a formação de casal, né? Depois tem a família com os filhos pequenos, a família com os filhos adolescentes, a saída dos filhos de casa e aí a família numa fase mais tardia, onde aqueles pais lá do início estão idosos. Quando você tem mistura, né, de fases, por exemplo, antes de você conseguir organizar uma vida familiar, entre, digamos assim, dividir as tarefas, ter uma organização financeira mínima para o necessário, e chega uma criança pequena, se sobrepõem estresses que são esperados. Então, cada fase dessa tem estresses esperados. Se um adolescente tem um filho, ele passa pelos estresses da adolescência, que ele já ia passar, pelos desafios, e aí surge o desafio de ter uma criança pequena. Então, a gente tem desafios que são esperados para cada fase, e quando surge um problema de saúde em alguns dos membros, aí você tem acrescido os desafios daquele problema de saúde. Por isso que a gente vê assim que a família dessas crianças, né, são famílias normalmente com filhos pequenos. E qual é o desafio da família com filhos pequenos? Dividir tarefa, né? Os pais antes, cada um tinha já as suas tarefas, sua vida mais ou menos organizada. Aí você tem que mudar a rotina, você tem que dividir, além das tarefas domésticas, o cuidado com os filhos, quem fica responsável pela escola, quem fica responsável pela alimentação, quem é que, se o filho acorda de noite e fez xixi na cama, quem é que levanta para trocar a roupa de cama, para ajudar a criança? Surgem demandas que são esperadas para essa fase, mas que aumentam digamos assim, a carga de trabalho dos pais. E isso a gente está falando se for tudo bem dividido, né? Que a gente espera que pai e mãe aí estejam dividindo, né? Ou as duas mães ou os dois pais estejam dividindo aí as tarefas, né? Exatamente, Ana, porque se fôssemos pensar lá no século passado, anos 60, anos para trás, geralmente era só a mãe, né? Só a mãe que ficava com essa sobrecarga. Então as pessoas têm que entender primeiro que você já tem estresses que são normais, e assim, uma das maiores taxas de divórcio dos casais são quando os filhos são pequenos. Porque como aumenta muito a demanda de trabalho, as pessoas tendem a ficar mais estressadas, os pais têm menos tempo para eles mesmos, então se você antes tinha o hábito de sair todo fim de semana, agora você tem a criança. Se antes você tinha o hábito de ir para uma festa à noite, né, toda sexta-noite sair para uma balada, você tem que agora ter alguém que fique com a criança para você poder sair. Então, gera mudanças na rotina. Dormir menos nos primeiros meses de vida da criança, o sono fica prejudicado dos pais. Então, é preciso primeiro que a família, mesmo que não tenha nenhuma questão extra, as crianças são saudáveis, todo mundo está bem, todo mundo com emprego, tudo organizado, a gente já tem demandas, estresses que são esperados. Quando a criança começa, então, a ter alterações do comportamento, seja, por exemplo, um TDAH, uma criança que é muito agitada, às vezes desde muito pequena, ou como um transtorno do espectro autista, uma criança que começa a ter alterações de interação, que não desenvolve uma comunicação adequada, uma linguagem adequada, isso vai acrescentando fatores de estresse para a família. E aí isso gera uma sobrecarga extra para a estrutura familiar. Então, a pessoa, né, a família que tem uma criança pequena, que tem um diagnóstico, ou que não tem um diagnóstico, mas tem características, ela começa a receber a sobrecarga de buscar um diagnóstico,
E aí você tem as informações da internet, você tem a influência dos outros familiares, tem aquelas pessoas que dizem, principalmente a mãe, normalmente no consultório, a maioria das vezes é a mãe que nota, ou a escola sinaliza. E aí tem aquelas pessoas que dizem assim, ah, não, isso é bobagem, sempre tem alguém que falou tarde na família, sempre tem alguém que andou depois da hora, e as pessoas dizem, não precisa se preocupar, mas a mãe ou a pessoa, o pai que viu, né, a pessoa que viu, guarda aquele estresse para ela. Então, se existe uma preocupação, aquilo vai aparecer no sistema familiar. Isso é importante que as pessoas saibam, né? Em família não existe segredo. Mesmo que não é dito, ele faz parte do que está ali no sistema familiar. As pessoas, os inconscientes se comunicam. Então, você não está dizendo que você está preocupado, mas através das suas ações, das suas palavras, do seu olhar, dos seus gestos, a criança e as outras pessoas estão recebendo aquela sua preocupação. Quando se surge um diagnóstico, aí essa palavra do diagnóstico, né, seja TDAH, seja TEA, transtorno do espectro autista, isso tem um peso, porque isso tem uma questão do imaginário social. Todo mundo tem no seu imaginário alguma coisa que viu num filme, alguma coisa que já ouviu falar, ou uma outra criança na escola do filho que tem algo parecido. E aí as pessoas começam a buscar na internet as histórias, as informações, e aí vem uma outra sobrecarga, que vem a questão primeiro, né, do trabalhar o luto, porque ninguém quer que o filho tenha nada, a gente não quer que os nossos filhos tenham nenhum problema de saúde, que eles tenham nenhuma dificuldade a mais, porque a gente pensa no futuro. Os pais às vezes chegam com um bebezinho de 2 anos, né, uma criança pequena de 2 anos, e estão preocupados de como é que vai ser quando ele for aprender a ler, como é que vai ser quando ele for adulto. Então a família, ela recebe aquele impacto daquela sobrecarga de 20 anos para frente. Não é só daquele momento, elas absorvem o impacto, uma carga de uma preocupação que vai 20 anos para frente. Então é muito importante primeiro, né, que a família ela saiba disso, né? Que os pais, os avós, os tios, todo mundo que participa daquele núcleo familiar, ele saiba que naquele momento todos estão sob um estresse aumentado. Então isso aumenta o quê? A necessidade de diálogo, de conversar sobre isso, de conversar sobre as expectativas que cada um tem. Isso aumenta a necessidade também de tolerância, de paciência de uns com os outros. Porque pode ser que, e é muito comum, eu vejo muito isso no consultório, um não fala para o outro das suas preocupações, ou um deixa só o outro falar para o outro poder dar conta, né? Então a gente vê muito isso, principalmente os homens, ainda existe isso, dos homens falarem pouco sobre as suas emoções, sobre os seus medos, né? E deixarem mais as mulheres, as mães falarem, ou as mães ficarem mais à frente, assim, não, eu fico aqui, ela fica e eu fico para dar um suporte para ela, que se os dois ficarem nervosos, a gente não resolve. Mas aí eles também estão preocupados, e aí as mães acham que eles não estão preocupados ou que estão indiferentes porque não falam nada. Então é um momento de diálogo dentro da família, e é um momento de organizar a rotina. Para quê? Eu sempre converso muito isso com os pais. Ter uma criança com um transtorno de desenvolvimento, que pode ser uma coisa simples, nem todos os transtornos são graves, alguns são muito simples, tão simples que às vezes as pessoas só descobrem que tem quando são mais velhas, que passaram a vida inteira só descobrem quando são mais velhas. Outros não, outros são bem graves. A gente precisa dividir a rotina, se organizar para correr uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros, não é algo que você vai resolver com 1 mês, 2 meses de terapia, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, você vai ter um tempo médio, né, prolongado de terapias e de acompanhamentos. Então, você precisa ter reserva de energia para resolver o hoje e amanhã acordar e ter reserva de energia para resolver o amanhã e no outro dia. Então, eu sempre explico isso, que a gente vai correr juntos uma maratona. Nessa maratona, o que a gente precisa? A gente precisa resolver o momento presente, fazer o melhor possível para a criança no presente, porque se nós hoje fizermos o melhor, o futuro dela com certeza vai ser melhor. Então os pais às vezes perguntam assim, doutora, quando que ele vai começar a falar? Quando que ele vai começar a andar? Então às vezes eu digo assim, olha, eu não sei quando que ele vai começar a andar, mas eu sei que primeiro ele precisa sentar. Então a nossa meta inicial é ele sentar.
depois que ele estiver sentando, a gente vai trabalhar para ele andar. E aí a gente vai dividindo os objetivos em objetivos factíveis, em objetivos curtos, de médio, curto e médio prazo. E sempre pensando assim, daqui a um ano, o que eu desejo que a criança, o que é possível que ela esteja fazendo, que a gente vê que ela tem potencial para fazer. E aí a gente se programa ao longo desse ano, as estratégias de reabilitação, as estratégias, para que a gente daqui, pensando sempre um ano à frente. Aí no ano seguinte eu vou pensar na estratégia para daqui a um ano. E aí a gente vai. E assim a gente vai vendo que a criança vai se desenvolvendo. E a família ela vai conseguindo, de alguma forma, absorver também essa preocupação. Eu uso muito essas expressões, né? De você correr a maratona e eu falo que é comer um mingau quente. Mingau quente a gente come pelas beiradas. Então a gente vai comendo direito pelas beiradas. E aí até chegar no meio. A gente vai chegar no meio, mas a gente começa pelas beiradas. Doutora. Então, fala, Suzeli. Então, a gente falando, você deixou assim bem claro na questão da participação da família, da importância dessa conscientização inicial, né? Porque nós vemos ainda até mesmo muito preconceito, até dentro da própria família mesmo, que você falou, não tem essa coisa de querer esconder, vamos falar de forma clara, para que todo mundo possa estar junto, né? Estar participando de alguma forma no desenvolvimento dessa criança. E comentou também da nova adaptação da rotina, né? Que vai ser necessário, uma nova dinâmica que vai ter que ser criado para aquela família. Então, você acha que, por exemplo, nós como espíritas, né, que recebemos a doutrina e que sabemos que existe sempre algo a mais, vamos dizer assim, para poder auxiliar nesse processo. Você acha que se a família ela tiver uma base religiosa, uma orientação nessa parte, ou mesmo algo a mais a acreditar, fica mais fácil colocar dentro dessa rotina o atendimento, o tratamento acaba sendo melhor? Assim, a gente hoje, eu não vou dizer assim o que eu acho, eu vou dizer o que a ciência diz. A ciência diz que se você tem você cultiva a espiritualidade, isso qualquer pessoa, de qualquer faixa etária, se ela cultiva a espiritualidade, seja no âmbito religioso ou no âmbito filosófico, isso tem impacto, isso aumenta a resiliência, isso aumenta a capacidade que a pessoa tem de fazer frente às dificuldades, de administrar as dificuldades e diminuir os riscos de saúde mental, de depressão, de ansiedade. Nesses casos, a gente vê que os índices de depressão e de ansiedade são grandes junto aos familiares. A gente tem várias pesquisas mostrando que o nível de estresse é alto entre os pais de crianças que têm deficiências. Tem pesquisas com pais de autistas, cuidadores, né? Cuidadores de autistas, pesquisas com crianças com síndrome de Down. Então, qualquer alteração, né, no desenvolvimento que exija uma terapia, um extra na rotina, que é um extra financeiro, né? Às vezes a pessoa tem que abrir mão de espaço da carreira para se dedicar ao tratamento do filho, porque são horários que você tem que ocupar, são rotinas que você tem que levar no tratamento, você tem que mudar a atividade. Às vezes, se a criança ela tem um comportamento mais comprometido, então, por exemplo, o estresse é maior para pais de autistas graves do que para pais de crianças com síndrome de Down. E isso se explica nesses trabalhos, por quê? Porque a criança com síndrome de Down, ela consegue se relacionar, às vezes, de uma forma que, às vezes, os pais dos autistas graves não conseguem ter ainda aquele retorno que gostariam, que investem tanto buscando. Quando uma criança, às vezes, é autista muito grave, que não tem uma linguagem, fala mãe, fala pai, aquilo pra gente é uma vitória, uma alegria enorme, né? Então, um dos fatores que pode aumentar a resiliência e, inclusive, tem impacto sobre a saúde, sobre a melhora, né, dos programas de saúde, é o cultivo da espiritualidade. Então, hoje, a gente não precisa ser espírita ou ser católico ou ter alguma religião para afirmar isso. Hoje, a ciência, né, hoje a gente tem trabalhos científicos de forma laica, sem nenhuma ligação com a religião, mostrando que
cultivar a espiritualidade diminui o risco de infarto, de AVC, de depressão, de ansiedade, até de câncer. Então, a família também se beneficia. Aquela pessoa, que a gente falou aqui do sistema familiar, se uma pessoa dentro de casa cultiva, né, se fortalece, se uma pessoa ali ela tem uma outra, digamos assim, um lugar onde ela vai buscar, porque a pergunta que a gente faz para o paciente é essa: onde é que você busca forças nas horas difíceis? E ali a gente vai ver onde é que o paciente focaliza a espiritualidade dele. Então a pessoa vai dizer assim: é na minha ida à reunião na minha casa espírita, quando eu tomo passe, é no meu culto do lar, é quando eu vou à missa. O outro diz assim: não, é quando eu medito. Então, se a pessoa tem um lugar onde ela busca essa segurança, onde ela reabastece as energias dela, toda a família se beneficia. Então, a espiritualidade, sim, né? A gente ter conhecimento sobre a vida espiritual, seja ele da forma como a gente entender, mas nós, por exemplo, aqui somos espíritas, né? Estamos falando de um programa que fala de doutrina espírita, todos eles fortalecem o indivíduo e fortalecem a criança também, tá? É engraçado. Pode falar, Ana, termina que depois eu completo. As pesquisas mostram o seguinte, que se você frequenta algum lugar durante a sua infância e a sua adolescência, onde você vá pelo menos 4 vezes ao mês, basta você ir. Não quer dizer que você vai ser uma pessoa engajada nas tarefas da religião. Você frequenta pelo menos 4 vezes ao mês. Só isso. E aí não importa se é judeu, católico, cristão, não importa. Às vezes é só um centro de yoga, 4 vezes ao mês. Só isso já diminui os índices de dependência química, uso de drogas. As pessoas diminui o índice de divórcio, os relacionamentos são mais estáveis, mais felizes. As pessoas têm menos problemas com alcoolismo. E as pessoas, que são pesquisas americanas, os americanos vão direto nisso, as pessoas têm maiores salários. São as pesquisas dos americanos, vão logo nisso. Então, assim, a gente levar uma criança, né, à evangelização, a gente levar uma criança, um jovem, para a mocidade, a gente oferecer, quando eles são pequenos ainda, um cultivo da espiritualidade, a gente não está só beneficiando o aspecto filosófico ou o aspecto religioso, que a gente, às vezes, é o que a gente foca. A gente está criando uma estrutura de funcionamento mental, psíquico e espiritual que vai beneficiar toda a vida futura daquele indivíduo, todos os anos que ele vai ter para frente. Então, hoje, os pais, tanto das crianças que têm deficiências, né, tanto quanto as casas espíritas, é por isso que a gente hoje tem um empenho tão grande na inclusão e na acessibilidade na evangelização. Porque a gente precisa que a mensagem da espiritualidade, do cultivo, de você se olhar como algo que transcende a matéria, você buscar um sentido de vida, isso precisa ser para todos. Todos, 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 todos. Todos precisam ter acesso a isso, de acordo com uma metodologia que seja adequada a que a pessoa possa receber, possa entender. Então, a gente precisa trabalhar por isso. E aí, Suzélia, a sua pergunta é maravilhosa, porque essas famílias que têm crianças com TDAH, que têm crianças com transtorno do espectro autista, que têm crianças com a deficiência intelectual, não importa. A gente procurar cultivar a espiritualidade, cultivar essa conexão com a espiritualidade dentro do nosso lar, e também conectado a uma instituição, cria rede social, porque a gente cria um grupo que também nos apoia. A gente tem outras pessoas, né? Muito importante, às vezes a família fica muito isolada, muito sozinha. E você ali, né? E aí você ali dentro, você não são só o profissional que você vai, não é só a terapia. Você tem ali um outro aspecto onde você pode conversar, onde você pode trocar, um outro grupo social onde a criança pode... A família aumenta, né, Ana? A família aumenta. Então, é muito importante que a família também não esqueça desse aspecto, né? Isso também acrescenta muito. O que eu ia complementar, Ana, acho que você também observa isso, e a Suzeli também no consultório. Por exemplo, nossas mãezinhas que têm essas dificuldades, né, no sentido de receber um diagnóstico, ou aquela via sacra de você fechar um diagnóstico, que não é um diagnóstico de hoje para amanhã, né?
a gente vê que elas passam por 3 fases, independente do quesito religioso. Primeiro ela nega, depois ela revolta e depois ela aceita. Então, a gente vê que na linha do tempo, até você fechar um diagnóstico, acostumar com a ideia, né? Então, isso que você falou é extremamente importante, porque na realidade, a gente tem que abrir um leque de avaliação além da metodologia médica, além da metodologia das terapias complementares, mas principalmente abraçar, acolher essa família. Seja em que religião for. A gente tem, muitas vezes, famílias, pelo menos lá na minha experiência, famílias que têm uma quantidade de conhecimento, né, religioso, mas que se sentem punidas pela divindade. Meu Deus, por que aconteceu isso comigo? Eu sempre fiz isso, fiz aquilo, né, ajudei, mas por que está na minha casa, né? Então, quando a gente coloca isso que a Ana está falando, de ampliar as relações, você cresce a família. A terapeuta, a psicóloga, a pessoa da terapia ocupacional, o fisioterapeuta, passa a fazer parte da família. E aí as relações de emoção, elas vão sendo elaboradas, né, Ana? Eu acho que é uma coisa... Por exemplo, estimulação precoce, né? Queria que você falasse um pouquinho da questão da estimulação precoce, que é uma coisa que a gente vê muito, que as mães comentam, o quanto é difícil começar, aquele terapia para cá, terapia para lá, mas que depois se passa a fazer parte com a família mesmo, né? Assim, idealmente, né, seria legal que a família tivesse inserida junto com uma equipe, né? Uma Isso. equipe que se comunicasse, que conversasse, onde você tem normalmente uma fonoaudióloga, um psicólogo, um fisioterapeuta que trabalha com a questão também de psicomotricidade, um terapeuta ocupacional, você pode ter assim, musicoterapeuta. Então, eu já trabalhei aqui no Rio, em polos, até da prefeitura, onde a gente tinha assim, um arsenal enorme de profissionais, né? Tinha psicopedagoga, musicoterapeuta, tudo num único lugar. E aí era muito legal que a família chega, tem o médico, mas tem toda a estrutura no mesmo. Então você, no intervalo, se marca uma reunião, você discute com todo mundo que cuida daquela criança, né? Então você consegue trocar com os outros profissionais. Isso é o ideal, mas nem sempre a gente tem o ideal, então a gente tem que lidar com o possível. Então, de qualquer forma, o mais importante é a gente pensar que a gente está lidando com um cérebro que está em desenvolvimento. O cérebro da criança não é igual ao cérebro do adulto. Uma lesão no adulto, por exemplo, o adulto que tem um derrame, é muito mais difícil ele conseguir recuperar do que comparativamente um derrame que acontece numa criança, um AVC, que acontece. Existem crianças que têm problemas de saúde que fazem com que ela tenha um AVC. E aí a gente vê com a fisioterapia, com a reabilitação, como a criança desenvolve, como ela recupera. Às vezes você quase não notar que ficou alguma coisa pequena, uma sequela ali. Então, o cérebro infantil, ele é um cérebro que ele está em desenvolvimento. Durante a adolescência também ainda está um processo de desenvolvimento. Mas na infância é muito mais acelerado, ele está muito mais propenso. Então, quanto antes eu começo a estimulação, o que é a estimulação precoce? São as terapias que vão ajudar o cérebro a ir desenvolvendo comportamentos naquela direção do desenvolvimento do indivíduo. Então, estimular a fala, estimular a motricidade, estimular a comunicação, a atenção, as atividades, né, do dia a dia, para que a criança possa ter independência para comer, para se vestir, para poder ter a coordenação motora fina, para fazer as atividades pequenas. Então, existe um conjunto, e por isso que a gente tem vários profissionais trabalhando. Às vezes é difícil que a gente consiga profissionais que trabalhem com criança pequena, mas a gente tem que procurar. Então, a gente não precisa esperar uma criança ter 2 anos para fazer uma estimulação da linguagem. A gente pode começar essa estimulação de uma forma mais cedo, de uma forma mais precoce. E quanto antes eu começo a estimulação, melhor o prognóstico, ou seja, melhor o futuro da criança. Então, por exemplo, o transtorno do espectro autista. É mais fácil a criança conseguir falar antes dos 7 anos. Não é que um autista não possa falar depois dos 7, mas é mais fácil
eu consegui isso antes dos 7 anos. Então, se eu começo uma estimulação da linguagem, da comunicação, bem cedo, com 3 anos, 2 anos, que a gente quer começar logo, com 2 anos, 1 ano e meio, às vezes a gente já está vendo, já está começando a ter estratégia de estimulação. Às vezes, antes de um diagnóstico confirmado, a gente está tratando o que a gente está vendo, porque um diagnóstico, ele não muda o indivíduo. Então, a terapia também é feita de acordo com as características da criança. Então, mesmo antes de ter um diagnóstico, a gente pode começar a terapia e estimulação. Isso também é importante. Então, a gente começa ali, imagina, com 2 anos, já uma estimulação. É diferente de eu pegar essa criança com 5 anos, com um diagnóstico tardio, uma criança que foi encaminhada tardiamente, que não se viu, ou que por alguma razão não conseguiu chegar. Então, esse gap de 2, 3 anos, ele faz muita diferença no futuro. Não é para ninguém ficar se culpando ou desanimado, mas é para a gente alertar. Então, às vezes, os pais chegam, né, mais tarde com uma criança, por alguma razão, com 4 anos e se lamentam. Eu não consegui. Ai, que pena que só vai começar agora. Eu digo assim, não, que bom que vai começar agora. Então, a gente vai começar agora, ó, firme. Aí eu brinco com as crianças, digo assim, vou botar para trabalhar. É isso Vou aí. botar para trabalhar todo dia, para fazer a fono, fazer terapia ocupacional. A gente faz 2 vezes por semana, às vezes faz 3 vezes por semana, mas sempre os pais buscando aprender com os profissionais, porque quem passa o maior tempo com a criança são os pais. Então, aquela orientação que o profissional faz lá, às vezes que é 1 hora, 2 horas por semana, é preciso que os pais também busquem, peçam, né? Porque nem sempre ainda não se tem essa cultura em todos os lugares, né? Mas isso no exterior. Existe um lema que diz o seguinte: se você só tem 1 hora por semana para dedicar à reabilitação da criança, dedique essa 1 hora a treinar a família. Porque a família vai ficar com a criança todo o resto da semana. Exatamente. Então, a gente precisa, além desse momento que a criança está lá, a gente está absorvendo e aprendendo com o profissional e pedir o que eu posso fazer em casa, que é viável, a gente não vai virar profissional do dia para a noite, né? O pai e a mãe não vão virar fisioterapeutas, não vão virar fonoaudiólogos, mas existem coisas que a gente pode fazer no dia a dia, que bem orientadas vão fazer toda a diferença para a criança. Então é isso, buscar essa estimulação com a equipe multidisciplinar e buscar fazer em casa também mudança de rotina, olha, eu tenho que falar de celular, eu tenho que falar de tela, né? Quanto mais horas de tela a criança pequena tem por dia, maior o risco dela ter um distúrbio de linguagem, mesmo que ela não tenha problema nenhum. Então, hoje eu recebo no consultório crianças que às vezes vêm com um diagnóstico de um distúrbio grave de linguagem e que a gente tira o celular e as crianças voltam 3 meses depois falando tudo, e era, na verdade, o excesso de tela, excesso de horas no celular. Então, a gente precisa tudo isso ir aprendendo, porque os pais não fazem por mal, né? A não ser que a pessoa tenha algum distúrbio psíquico, né? A pessoa ela faz sempre o melhor para o filho, ou ela está usando uma estratégia de sobrevivência. Então, às vezes, os pais dizem assim, a mãe diz assim, eu fico o dia inteiro sozinha com ele, e aí para eu fazer as coisas eu deixo a televisão ligada, ou eu deixo o celular na mão dele. Então, a gente entende que as pessoas estão usando as estratégias para sobreviver, mas é preciso que a gente entenda qual é a ordem de prioridades e que dentro da nossa vida, como é que a gente consegue dar conta da melhor forma possível. Então, será que eu consigo deixar algumas coisas da casa pendentes para poder tirar e ele ter menos tempo de tela? Será que as pessoas que estão à minha volta podem entender que, de repente, elas têm que diminuir essa cobrança de uma casa tão organizada, de uma casa tão arrumada, ou da roupa estar sempre passada, das coisas estarem funcionando assim? Porque, às vezes, a mãe fica em casa para cuidar, e eu falo isso porque a maioria das vezes é a mãe, fica em casa para cuidar da criança, porque não quer deixar na creche, tem preocupação, mas a mãe continua se cobrando da conta, eu falei assim, né, daquela... Exatamente. Toda aquela rotina. Eu vejo isso no dia a dia, viu, Ana? Eu vejo isso no dia a dia. Falar, gente, para e vamos, deixa a casa bagunçada de vez em quando, né? Não tem jeito. Por quê? Porque o tempo dela agora, ela tem uma prioridade, que é o quê? Trabalhar o desenvolvimento do filho, dar atenção para aquela criança. E as pessoas que fazem parte da rede dela têm que se solidarizar e dizer o seguinte, olha, então eu vou para aí te ajudar num dia,
né? Ou então, olha, de noite, quando tiver todo mundo em casa, cada um vai fazer um pedacinho. E entender, porque a prioridade é o quê? É a criança ficar menos tempo na televisão, menos tempo possível no celular e brincando. Ter alguém brincando com ele, tem alguém conversando com ele, tem alguém cantando com ele. Porque isso tudo desenvolve o afeto, desenvolve a percepção, desenvolve a conexão. Então, a gente precisa, assim, que todos nós, né, profissionais de saúde, eu acho que é muito importante que os profissionais atentem que o papel deles é mais do que fazer um diagnóstico e prescrever uma terapia ou um medicamento. O papel deles é olhar o sistema familiar, né, receber essa família, acolher e ver o que não está sendo dito. E perguntar, né, olhar o pai, olhar a mãe, olhar os irmãos. Então, a gente tem muita preocupação com os irmãos, os pais se preocupam muito, porque às vezes quando tem uma criança que demanda muita atenção, a outra recebe menos tempo, porque você tem que equacionar, então se você tem que levar um para terapia não sei quantas vezes na semana, o outro, né, aquele tempo não está com o outro. E tem trabalhos que mostram o seguinte, que as crianças que têm irmãos com deficiências, esse trabalho incluiu autistas e crianças com síndrome de Down. Os irmãos, eles não têm problemas, digamos assim, de saúde mental, ansiedade, depressão, por conta de ter um irmão com uma deficiência. O que tem impacto sobre a saúde mental do irmão é o relacionamento dos pais. Então, se os pais conseguem estar bem, né, estar vivendo uma maior harmonia, se apoiar e apoiar os filhos, aquele impacto, né, que é sobre toda a família, de ter alguém que precisa de mais atenção, de mais tempo, ele é diluído. E as crianças não têm essa vai ficar traumatizado porque ganhou menos atenção, porque teve um irmão que teve uma dificuldade. Na verdade, o que influencia na saúde mental dos irmãos é a saúde mental dos pais. Exatamente. Então, os pais precisam cuidar deles. Os pais precisam olhar para eles e a gente tem que viver. Né? A gente tem que encaixar aquela situação. Eu sei que a gente falando assim, né? Muito fácil falar assim, tá de fora, né? Mas mamãe falou assim para mim uma vez, Ana, a senhora não passa o dia inteiro na minha casa. Eu falei, eu sei, mesmo. Mas a gente tem que, pelo menos, ajudar para que possa se pensar, né, Ana, no como elaborar medidas e estratégias para as coisas ficarem bem, né? A gente não passa o dia na casa das pessoas, né? Mas a gente está estudando esses caminhos, buscando esses caminhos, exatamente porque os pais também não podem fazer isso, né? Porque a gente tem pais e mães que são super-heróis, que vão estudar, vão pesquisar, vão fazer curso, né? Tem pai e mãe que vai fazer pedagogia, que vai fazer psicologia, fono. Eu fico assim, gente, essas pessoas são super-heróis. Mas a gente, é a nossa parte, a gente estudar, a gente pesquisar sobre isso. E a gente carrega as crianças com a gente também um pouquinho, né? Porque a gente vai para casa e fica pensando, né? O que pode fazer? Se você lê uma coisa, se você vê uma coisa, você lembra, você quer compartilhar. Então, é para que as pessoas, dentro do que seja possível para elas, ou até a gente dizer que elas podem dar um passinho à frente, fazer um pouquinho a mais, a gente tentar introduzir, né, esses olhares, ver que existe a possibilidade da casa ficar bagunçada e o filho ficar menos tempo no celular e a gente está mais tempo com ele. Isso é uma possibilidade, né? E às vezes a pessoa nunca pensou nisso, meu Deus, a casa pode ficar bagunçada? Pode. A louça pode ficar brilhando na pia até de noite? Pode. Até alguém chegar e ajudar a lavar a louça do dia inteiro? Pode. São possibilidades. E aí a gente vai abrir mão do idealizado para lidar com a realidade e fazer o melhor possível dentro das nossas possibilidades. Eu acho que isso é muito importante, né? Quando a gente está pensando em termos de espírito, né, doutrina espírita, lá o Livro dos Espíritos tem uma pergunta que é 132, que é o objetivo da reencarnação, né? E o objetivo da reencarnação é que a gente evolua espiritualmente. Então, a gente não reencarna para ser vencido pela vida. Eu falo muito isso, né? A gente pode reencarnar com uma expiação ou com uma prova. Então, às vezes tem uma situação, uma expiação, uma situação muito difícil que você não tem muita margem de negociação para modificar.
São João de Anjos fala sobre isso. Expiação é algo que você você passa, mas que você não tem muita margem de negociação. Você tenta, mas não muda muita coisa. E a prova, você tem aquela dificuldade, você, com os recursos que você tem, você vai vencendo. Mas não importa se a gente tem uma situação que é uma prova ou uma situação que é uma expiação. O que importa é que todos nós reencarnamos para vencermos desafios. Nós estamos sendo desafiados pelas situações da vida. Ninguém reencarna para ser vencido. Então, aquela criança, ela é um espírito que é desafiado. Aquela família é uma família que é desafiada por aquela situação. Não existe uma situação de doença, de problema de saúde, qualquer que seja, mas aqui a gente está falando de saúde, que venha para nos derrotar, vem para nos desafiar. Então, esse é sempre o olhar que a gente tem que ter sobre a família, que a família é uma estrutura que está sendo desafiada, e aí a gente vai usar os recursos que existem para que ela possa vencer aquela etapa e que todos ali cresçam espiritualmente. O objetivo é de crescimento para todos, né? Para todos que estão ali. Doutora, você tocou num assunto importantíssimo, porque nós escutamos muito, né, as questões do tipo, se Deus é tão bom, se Deus é justo, por que isso vai acontecer justo comigo, né? Então, essa questão de quando a gente pensa na criança, em contexto familiar, da importância da terapêutica para a criança, mas de tratar a família também como um todo, para ter essa melhor aceitação, né? Para aprender realmente que nós estamos todos nesse núcleo para crescimento. Porque nós vemos aí, né, exemplos maravilhosos de crianças, né, e até pais, como você citou, que superaram isso e dão exemplo de esforço, determinação e superação grandiosos, né? E que aí vai estar até fortalecendo outras famílias que estão passando. Então, pensando nas famílias que estão vivendo tudo que nós falamos nesse momento, o que você diria para elas, para a gente poder finalizar a nossa conversa? Ai, conversa passou rápido. É um assunto, Ana, palpitante, instigante, que dá vontade de passar o dia inteiro falando sobre. Mas nós vamos ter um momento Família 2 com Ana Rosa Airão, gente. Vamos aguardar que vai ter. E assim, eu acho que a primeira coisa é a gente ter noção de que quem está ali é um espírito que tem uma história anterior e que vai continuar depois dessa história que a gente está vivendo aqui. Eu acho que isso é muito importante a gente olhar. Porque às vezes a gente pode olhar para aquela criança e achar, né, tratar ela como alguém que está vivendo só aquela experiência que a gente está vendo. E a gente não tem consciência da história dela. Então, a gente pode, às vezes, eu fico muito preocupada quando eu vejo, às vezes, palestras espíritas que fazem uma definição. Quem foi autista é porque na outra vida foi isso. Quem tem esse problema é porque na outra encarnação... E, na verdade, aquele espírito ele tem uma história única, não importa, né, o que aconteceu, o que a gente importa é a gente olhar as características dele, ajudar ele no que tiver ao nosso alcance, porque se ele veio para a gente, é porque tem uma conexão conosco, nós fazemos parte dessa história. Não quer dizer que a gente tem, eu prejudiquei meu filho agora. Não, às vezes a gente é um espírito amigo nosso, que a gente se ofereceu para ajudar. Não tem isso de que a gente prejudicou no passado, tem que a gente agora estar junto, para construir a melhor história possível no presente, para que no futuro ela com certeza vai ser melhor. Dá tempo de eu contar uma historinha? Tá? Claro, pode contar. Tá. Por exemplo, eu tenho um pacientezinho que ele tem uma síndrome genética, né, uma doença genética, e que ele nasceu com desenvolvimento normal, mas conforme o tempo foi passando, ele foi ficando com deficiências que foram surgindo, motoras, de fala, o perímetro cefálico, a cabecinha cresceu, ficou com hidrocefalia, teve derrame, AVC, né? Eu falo derrame porque é para as pessoas que estão ouvindo mais pular, mas teve um AVC. E aí, a gente tem uma preocupação com a criança, e uma época ele estava muito grave, internado, tinha uma hemorragia cerebral grave, e aí a gente leva o nome para reunião de radiação, para reunião de cura, né, para os espíritos mandarem rezar,
né? Também a ciência diz que rezar ajuda no prognóstico do paciente, né? Para quem está aí, rezem, rezem. A gente tem que rezar pelas pessoas, porque isso melhora. E aí a gente reza a nossa religião. Levei lá para a minha casa espírita para a gente botar o nomezinho dele. Aí os espíritos, assim, muita tranquilidade, assim, você pode ficar tranquila, porque ele é um espírito já de uma evolução superior, que aceitou nessa condição para, assim, como se fosse assim, completar algumas coisas que ele precisava aprender, mas principalmente para ser fator de união naquela família. Então, aquela criança, ela não estava ali espiando nada, né? Ela não estava num processo de expiação, ela estava num processo de aprendizado, mas principalmente ele tinha aceitado aquela condição para beneficiar o restante da família que tinha ali nele um fator de união de objetivos, de se ajudarem mutuamente, de compreender. Então, à medida que a gente vai ouvir, tem várias histórias assim que a gente escuta, né? A gente vai ouvindo os amigos espirituais, a gente vai percebendo que a gente não tem como, com a nossa percepção ainda limitada, né, preso à matéria, pensar no passado. A gente tem que pensar daqui para o futuro. O que quer que chegou aqui, chegou porque é para o nosso aprendizado, é para o nosso desafio. E o que essa situação pode nos proporcionar? É ser mais paciente? É ser mais amigo uns dos outros? É um pouco de desprendimento de nós mesmos em prol de um terceiro? Cada um que vai saber o que é aquela... É descobrir que a gente pode fazer mais do que a gente achava, né? Que a gente é mais forte, que a gente consegue. Não sei, ter mais fé em Deus. Cada um é que precisa identificar o seguinte: o que eu posso aprender com essa situação? E usar essa experiência que está tendo, fazer o melhor possível. Por quê? Porque ao final... E aí a gente vai assim, ao final quando? Ao final dessa vida, a gente vai olhar para trás, né? E vai ver que aí valeu a pena. Valeu a pena estar reencarnado, mesmo que a gente hoje diga assim, não acredito que eu vou dizer que valeu a pena. A gente, como o olhar de espírito imortal, a gente vai dizer que valeu a pena. E aí a gente vai ter outro futuro, um futuro melhor, mais feliz. E passa muito rápido uma encarnação, né? A gente não... Quando a gente está vivendo uma situação difícil, aquilo parece uma eternidade. Então, assim, quando você está passando por uma situação com o filho, eu tive uma filha que nasceu com um problema de coração, um problema cardíaco. Então, operou com 1 ano de idade. Hoje ela está com 18 anos, está ótima. Mas aquele primeiro ano de vida até operar, parecia que eram dezenas de anos, porque você está vivendo aquela situação, você está passando por aquilo, parece que aquilo não vai acabar nunca. E passa, né? Tudo passa, tudo passa. Então, eu falo claro, do olhar de quem viveu uma situação que foi curta e que se resolveu, teve um desfecho muito feliz, rapidamente, mas é importante a gente entender que vai passar. E a gente vai no futuro poder olhar para trás e dizer assim, que bom que a gente reencarnou junto, que bom que a gente teve aquela oportunidade, e que bom aqueles laços de afeto estão sendo cultivados ali, eles vão ser laços muito fortes, né, dali para frente, que a gente vai carregar como um tesouro, a gente não tem ideia. Eu acho importante isso, Ana, que você está falando, que essa sua conclusão, a pergunta da Suzeli, nos interessa quanto pais, né? Porque vale a sua resposta tanto para a família espírita quanto para a família não espírita. Então, na realidade, cada dia é um aprendizado que fica guardado na nossa mente, na nossa memória de espírito imortal, e é um convite, né, para aquilo que está escrito lá no Novo e no Velho Testamento, dizendo o seguinte, né, uma conclusão de Deus, vamos dizer assim: o que fizestes do filho que lhe confiei? Né? Então, quando a gente olha, independente do quesito religioso, o que fizeste do filho que lhe confiei, a responsabilidade da maternidade, da paternidade, enquanto pessoas que estão lutando para o bem-estar,
seja da família, seja do ente que está passando por aquilo naquele momento, né? Seja um déficit de atenção, seja um autista, né? Seja um déficit de inteligência, que nós vamos reservar uma segunda fala da Ana para a gente falar sobre essas questões do déficit de inteligência também, que foi tanta coisa boa que não deu tempo da gente abordar tudo, viu, Ana? Então, você já está convocada para estar conosco no Momento Família, na segunda oportunidade. Então, acho que isso, meus amigos, é importante que a gente reflita nisso tudo que a Ana comentou com a gente, na experiência como profissional, na experiência como médica que teve uma filha que também passou por um processo de adoecimento, né? Mas que traz grandes oportunidades. E como espírita, né? O que ela nos trouxe aqui para a gente poder refletir um pouquinho, sabendo que nada é desperdiçado. Minha avó falava uma coisa muito interessante, Ana. Nada nessa vida é desperdiçado, tudo tem uma serventia, não é verdade? Então, isso é importantíssimo, eu falo isso para as mães. Coisa ruim passa, mas coisa boa também. Então, vamos experimentar aquela oportunidade, né? Então, Ana, para a gente encerrar, já caminhando para uma segunda fase da nossa conversa depois, né? Eu queria que você deixasse aí uma reflexão, uma palavra carinhosa para esses pais. Eu sempre digo para eles que Deus não dá o frio maior do que o cobertor. Também é um ditado bem popular aqui no Centro-Oeste. Então, a gente fala para eles assim, olha, tá difícil, mas Deus sabe da sua potencialidade, daquilo que pode advir para o seu crescimento espiritual, para o crescimento espiritual da família, né? Então, queria que você deixasse aí uma palavra de conforto, né, para essas famílias que são batalhadoras, lutadoras, e essas mães em especial, não falando dos pais, mas as mães em especial, que passaram por uma gestação em que a gente teve uma expectativa, né? E que essa expectativa teve que ser dividida para outras oportunidades de auxílio. O que você poderia deixar de um recado carinhoso para elas, Ana? Olha, eu posso dizer o seguinte, compartilhando, em 20 anos trabalhando com isso, com neuropediatria, eu nunca vi uma criança que não desse um passo à frente com o investimento que a gente faz nela. Assim, não tem nenhuma criança, por mais grave que seja o problema que a criança traz, quando a gente se dedica, quando a gente tem aquele investimento na criança, quando a gente acredita que é possível, a criança, ela responde. Ela pode não ficar do jeito que A, B ou C gostaria, né? E ela pode, às vezes, não atender as nossas expectativas, porque isso também é importante, né? Mas a criança, ela responde ao nosso investimento afetivo, o nosso investimento de tempo, nas terapias. Então, assim, não é em vão, nunca é em vão a gente investir no filho. Mesmo que a gente escute de pessoas que não vale a pena, né? Porque às vezes, infelizmente, as mães ainda ouvem isso, a gente estava falando sobre isso antes da gente começar a gravação. Algumas vezes as pessoas dizem assim, não, o potencial humano, ninguém pode delimitar qual é o potencial humano. Eu tenho pacientes que, se a gente olhar uma tomografia, um exame, o cérebro tem lesões enormes, extensas, e a criança está na sua frente falando, conversando, andando, e a gente olha o exame, olha a criança e a gente não acredita que aquele exame é daquela criança. Então, o espírito que está ali vindo, né, ele tem um potencial. Então, se a gente não tiver condições de resolver o que a matéria traz, que a gente ame muito aquele filho, porque esse investimento do nosso amor, ele não fica perdido, ele não é em vão nunca. A criança sempre recebe e responde de alguma forma. E aí, às vezes, a mãe diz assim, ele conhece a minha voz. E aí as pessoas dizem assim, não é possível. É claro que conhece. Você olha, quando a mãe fala, a criança fica paradinha. Aí abre o olho, olha para um lado, olha para o outro. Ou faz um barulhinho, faz um gestinho. Então, não existe isso. Então, é isso que eu queria dizer, assim, que a gente precisa ter força, a gente precisa se unir,
porque ainda existe muita questão na sociedade dos direitos, questão de conquistas sociais que precisam ser feitas sim, que a gente também veio para que a sociedade evolua. A gente também tem a nossa função social de lutar pelos direitos, de abrir espaço para a inclusão, para a mediação escolar, para tudo isso. E que a gente ganhe força, que a gente se una, né? As mães todas, né? Porque todas temos filhos com necessidades de A, B ou C, de qualquer tipo. Né? As necessidades não são só essas, as necessidades são espirituais, são afetivas, as vulnerabilidades são várias. Então, que as mães se unam, que os pais se unam, que as famílias se unam, para a gente acolher quem é, nesse momento, mais vulnerável, que precisa de mais atenção. Porque isso não fica perdido nunca, 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 nunca. Muito bom, pessoal. Ana, te agradeço muito por esse nosso bate-papo. Rendeu muita coisa boa. Já tem material extenso para a gente discutir numa segunda oportunidade ainda, né? E a gente queria agradecer a você como uma profissional que a gente já conhece, a gente acompanha de longe, mas assim, a gente conhece a dedicação que você faz, não só na neuropediatria, mas também como uma das coordenadoras da evangelização do CERJ. Então, isso para a gente é uma alegria imensa ter você aqui. E a gente vai deixar, então, com a Suzeli finalizar para a gente, né? E agradeço muito e a gente vai... Quem está nos escutando pode aguardar que teremos a segunda etapa. Lembrando aos nossos amigos que tiverem perguntas, pode deixar nos comentários que a gente passa para a doutora Ana Rosa, para que ela possa nos ajudar a responder, né, doutora? E agradecer imensamente a sua presença, foi um prazer muito grande conhecê-la, poder conversar um pouquinho com você. Fico muito feliz pela sua presença. E agradecer aos amigos que nos acompanharam, que permitiram, né, que nós adentremos lá o lar deles para trazer esse assunto que é tão importante. E até uma próxima vez, fiquem acompanhando as nossas redes sociais, até os nossos próximos encontros. Um abraço a todos, pessoal. Obrigada, Ana. Gente, um abraço.